João capítulo 3 é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, porque é um capítulo em que um mestre fariseu chamado Nicodemos procura Jesus de madrugada para não ser criticado por outros mestres fariseus, e ele fala com Jesus, e Jesus mostra para ele a essência do Evangelho, a essência da boa nova de Deus para a humanidade. Vamos ler aqui esse capítulo 3. A boa nova é que Jesus mostra para Nicodemos que ele é realmente o Cristo e que todo aquele que crer nele recebe a salvação. Então vamos ler o texto aqui. Também nesse capítulo 3, Jesus mostra a importância do batismo nas águas. Vamos ver aqui o texto. E havia entre os fariseus, vamos lembrar que os fariseus eram os religiosos, eram os mestres que eram responsáveis pelos cultos nas sinagogas. Eles eram sacerdotes. Um dos grupos de sacerdotes havia os fariseus e havia outro grupo que era o grupo dos saduceus. Mas aqui Nicodemos era fariseu. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Chamava-se príncipe dos judeus porque eles eram pessoas influentes entre o povo. Você ser um fariseu, você ser um sacerdote, era um ofício de consideração e de respeito entre o povo. Então ele era um príncipe dos judeus. Versículo 2: Este foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus, porque ele era fariseu, e os fariseus, quando viram Jesus andando com discípulos e realizando alguns milagres, ficavam com questionamentos a respeito de quem ele seria. E no final, quando chegou perto de Jesus ser crucificado e ser morto, na verdade foram esses sacerdotes que acusaram Jesus, porque apesar de terem presenciado todos os milagres que Jesus operou ao longo dos seus anos de ministério, nunca chegaram a se convencer de que Jesus realmente era o Messias. Tanto que nós lemos no capítulo 1 de João, no versículo 12, aqui, ó, João capítulo 1, no versículo 12, versículo 11, que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Voltando para o capítulo 3, ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Rabi significa mestre. Veja que Nicodemos era um dos fariseus, ele era um dos mestres, mas ele reconheceu em Jesus alguém que era mestre. Tanto que ele vai até Jesus de noite, porque ele tem medo, não quer ser visto falando com Jesus para não ser criticado por outros fariseus, mas ele, quando se dirige a Jesus, ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Ele fala, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja que essa questão dos sinais é uma questão muito importante nos dias atuais. Uma parte dos cristãos acredita que os sinais foram manifestados apenas na época de Jesus, que a cura de pessoas, o batismo com línguas estranhas, as curas, a ressurreição de mortos, que todas essas coisas, elas aconteceram apenas na época de Jesus. Essa é uma teoria que eles chamam de teoria cessacionista. Ou seja, os milagres cessaram, pararam, depois que Jesus foi aos céus. Segundo essa teoria, Jesus operava sinais apenas para que as pessoas pudessem crer que ele realmente era o Filho de Deus,
para que as pessoas depois, nas próximas gerações, possam crer que Jesus é o Filho de Deus e recebam o Evangelho, a boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus e que então aqueles que seguirem os seus mandamentos recebem a salvação. Porém, existe uma outra corrente teológica que sustenta que os sinais que Jesus operou não foram apenas para o tempo dele, mas são sinais que continuam se manifestando e sempre vão se manifestar desde que as pessoas acreditem nele. Eu me filio a essa segunda corrente teológica, porque existem versículos na Bíblia que mostram que Jesus deu esse poder para os seus discípulos. E ele disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ali nos versículos 15 a 17, que estes sinais seguirão aos que crerem, falarão em outras línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, Jesus mesmo disse que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que as dele. Então, aqui no versículo 2, nós vemos que Nicodemos, que era um dos mestres, quando ele olhou para Jesus, um dos motivos, o motivo que ele considerou que Jesus era realmente de Deus, foram os sinais. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas não creem em Deus, porque se você segue Deus apenas como uma doutrina, como uma corrente ideológica, e você não vê Ele operando de maneira viva na sua vida, então não existe diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião. Para essas pessoas, o cristianismo seria uma filosofia de vida, um conjunto de princípios doutrinários para que a pessoa siga. Mas Jesus, ele é muito mais do que isso, ele é verdadeiramente Deus. Se você acompanhou desde o princípio essa série, quando nós gravamos o capítulo 1, nós dissemos ali que ele veio para operar grandes sinais. Nos primeiros versículos do capítulo 1, João faz questão de falar que ele estava com Deus, que ele era o Verbo, e que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, revelando a natureza divina de Jesus. Agora vamos ler o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus traz uma informação importante. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos numa nova vida. Numa vida em que agora estamos caminhando com Jesus. Se nós não tivermos uma nova vida com Jesus, não temos como entrar no reino dos céus. Se nós aceitamos a Jesus e continuamos vivendo da forma antiga, preso e acorrentado nos pecados, então significa que nós não nascemos de novo com Jesus. Então significa que ter confessado Jesus com a boca não realizou nenhuma mudança dentro de nós. Então significa que nós continuamos terrenos e preocupados com o pecado e vivendo no pecado, e aqueles que vivem no pecado não podem ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vemos pela pergunta que Nicodemos fez a Jesus que ele não entendeu, que Jesus estava falando sobre a mudança de comportamentos, de hábitos, de convicções, de viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Ele entendeu que ele deveria voltar ao ventre da sua mãe para poder nascer de novo, e não entendeu o que Jesus estava falando. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus agora especifica um pouco mais o que significa nascer de novo. Nascer de novo significa batizar-se nas águas para sepultar o velho homem, deixando todas suas impurezas no passado e assumir o compromisso de viver uma nova vida, purificado pela água. E nascer do Espírito significa receber o Espírito Santo na sua vida e começar a agir, falar, proceder, se comportar, tomar as atitudes totalmente guiado pelo Espírito Santo. Quem não nasce das águas, não aceita batizar-se para limpar-se do seu pecado, para se arrepender e reconhecer que é um pecador e que precisa ser limpo por Deus, e não recebe Espírito Santo, não tem como entrar no reino de Deus. O Espírito Santo em nós é o selo, a garantia, o penhor de que nós pertencemos ao reino de Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus que caminha, que habita juntamente com Deus Pai e com Deus Filho. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a fazer parte do reino de Deus ainda aqui na terra, mesmo limitados nessa carne pecaminosa. Então, aquele que não recebeu o Espírito Santo não tem o penhor, não tem a garantia de que pertence ao reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo, aquele que é nascido da carne faz as coisas da carne, vive na carne, vive no pecado. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasceu do Espírito de Deus, ele vive sendo guiado pelo Espírito. Ele é Espírito, porque quando ele vai falar alguma coisa, quando ele vai se alimentar com alguma coisa, quando ele toma uma decisão a respeito de qualquer coisa, ele é movido pelo Espírito Santo. Ele não faz mais as coisas pela vontade da carne. Versículo 7, não te maravilhes de te ter dito é necessário você nascer de novo. Jesus está dizendo, não fique impressionado que eu estou dizendo que você precisa nascer de novo. Porque o vento assopra onde quer e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo, aquele que é nascido do Espírito é imprevisível. Ele não toma as decisões de acordo com a carne. O vento faz parte da natureza, mas nenhum homem domina o vento. O vento ele assopra para onde ele quer. O vento vai para onde quiser ir e vem para onde quiser vir. E você ouve a voz do vento, mas você não tem controle sobre o vento. Assim também aquele que é nascido do Espírito, ele age pelo Espírito. Ele não vai fazer as coisas da carne. Você imagina que, ao ser tentado com alguma coisa, ele vai cair e vai fazer a mesma coisa que todos fariam naquela situação? Mas aquele que é movido pelo Espírito faz algo imprevisível. Quando Jesus estava sendo condenado, prestes a morrer, Pôncio Pilatos disse, faça a sua defesa. Era de se esperar que qualquer pessoa nascida da carne faria ali a sua defesa, começaria a argumentar, eu não fiz nada de errado, eu não mereço morrer, mas Jesus ficou calado como um cordeiro mudo, porque no Antigo Testamento estava escrito a respeito dele, que ele viria e morreria como um cordeiro emudecido, para trazer a salvação para a humanidade. Essa atitude de Jesus é uma atitude do Espírito, uma atitude que não estava sob controle de Pôncio Pilatos, que estava ali como o político responsável por aquele julgamento. Mas Jesus não foi dominado pela carne. Ele era do Espírito, então ele agiu pelo Espírito. Ele agiu de maneira imprevisível. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Veja que Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo.
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Agora foi a hora de Jesus dizer: Que tipo de mestre você é? Você é mestre e você não sabe dessas coisas? Você leu as Escrituras, você conhece as Escrituras, você estudou o texto, você sabe que lá no Antigo Testamento existe a promessa de que o Messias viria, que ele operaria sinais, que ele realizaria isso e você não entende? Aí o versículo 11, Jesus continua: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo: nós lemos a Bíblia, sabemos o que estamos lendo, nós damos testemunho a respeito de que nós vimos. Vocês viram os milagres, os sinais, mas vocês não interpretaram, não entenderam. E vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não aceitam o que nós sabemos. Versículo 12: Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo: eu só falei a respeito do batismo nas águas, que você faz na terra, e do batismo no Espírito Santo, que você recebe aqui na terra, para viver aqui na terra. E vocês não acreditam. Então, como que eu vou falar sobre o céu, sobre as coisas que estão no céu, sobre o reino dos céus? Versículo 13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus está dizendo para Nicodemos agora que ele desceu do céu. Ninguém subiu. E o único que conhece alguma coisa a respeito do céu era ele. Ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, que é o Filho do homem. Jesus estava falando dele mesmo. Naquele momento em que ele estava conversando com Nicodemos, ele estava como homem, como alguém que nasceu da carne, tendo carne e osso. E ele estava dizendo: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, que é o Filho do homem que está no céu. Jesus estava dizendo: eu estou aqui na terra, mas eu estou cumprindo o propósito do céu, de estar aqui para revelar Deus, morrer pelos homens e depois eu vou voltar. Ele está falando que está no céu. Aqui, quando ele fala que está no céu, Jesus não estava literalmente no céu, ele estava como homem aqui na terra, mas ele está no céu no sentido de que ele mantém a conexão com o reino, com o Pai, com o Espírito Santo. Versículo 14: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. 15: Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa história que Jesus falou para Nicodemos, que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado para dar a salvação, está registrada aqui, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Vamos ler aqui. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja que o povo amaldiçoou a Deus, dizendo que o pão que eles estavam comendo não prestava. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Deus deu um corretivo no povo. Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo.
Voltando para João capítulo 3, nós estávamos lendo ali os versículos 14 e 15. Jesus dizendo para Nicodemos: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Então Jesus está dizendo: todo aquele que olhar para Jesus receberá vida, receberá a vida, ficará vivo. Versículo 16, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele que é do mesmo gen dele, Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que ele morresse levantado numa cruz, para que todo aquele que olhar para Jesus receba a salvação. E Deus fez isso porque ele amou o mundo. Jesus, ele é uma manifestação do amor de Deus. A encarnação de Jesus. Jesus aceitar descer do céu e assumir a forma de ser humano e viver aqui na terra entre os homens, para depois morrer da forma como ele morreu, simboliza, manifesta o amor de Deus. E também é isso que faz com que Jesus seja digno de todo louvor e glória e honra e exaltação, de tal maneira que todo joelho se dobrará diante dele. Paulo falou a respeito disso em Filipenses no capítulo 2. Entrando em Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 5. Vemos aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando primeiro do versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não fique preocupado apenas com aquilo que interessa só a você. Se preocupe com o que é dos outros. Versículo 5. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja, ele fala aqui no versículo 7 que quando Jesus aniquilou a si mesmo, quando ele ficou semelhante aos homens, quando ele assumiu a forma de homem, ele estava tomando a forma de escravo, de servo. Versículo 8, e achado na forma de homem, ele já estava humilhado pelo fato de ter descido do céu e assumir a forma de homem, mas ele ainda se humilhou ainda mais. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele aceitou morrer. Só que a questão é que ele não apenas morreu, ele morreu de uma forma terrível. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Não é qualquer tipo de morte. Era uma morte em que ele foi pendurado numa cruz, nu, depois de ter sido chicoteado, ainda tendo que carregar aquela cruz, nu, diante das pessoas. Era uma humilhação, uma morte terrível. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é o nome poderoso. Pela humilhação que ele passou, Deus honrou a Jesus e o exaltou soberanamente. Colocou Jesus acima de todo e qualquer nome. E o nome dele é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo fala aqui a respeito da glória que foi dada a Jesus por ele ter assumido a forma humana e ter morrido na cruz em nosso lugar. Voltando para João capítulo 3, nós estávamos lendo aqui o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, e quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vemos aqui, portanto, que Jesus foi enviado para trazer a salvação para o mundo.
Mas aqueles que não creem nele estão condenados porque não creem no nome do Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus fala que a condenação daqueles que não recebem a Jesus é a de que eles amam mais as trevas. Eles não querem receber Jesus porque não querem ser condenados nos seus atos pecaminosos, nas suas práticas que são más. Mas aqueles que fazem o mal, eles aborrecem a luz, eles não querem a luz, para que eles não sejam reprovados. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Versículo 22, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Então aqui no versículo 21, nós vemos o fim dessa conversa de Jesus com Nicodemos. No diálogo que Jesus tem com Nicodemos, ele revela quem ele é, que ele é o Messias, aquele que veio como filho do homem, assumiu a forma de homem, mas que era o Filho de Deus, e que veio para morrer e dar salvação, trazendo a luz para a humanidade, mas que as pessoas não querem a luz quando elas vivem no pecado, e essa é a condenação que está posta sobre eles. Agora, do versículo 22 a seguir, nós temos o momento em que Jesus está com seus discípulos e eles vão para a Judéia, e estava ali com eles e batizava. A Judéia era uma região com várias cidades em que Jesus estava passando por elas. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Versículo 24, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Versículo 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Versículo 26, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Versículo 27, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Versículo 28, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Versículo 32, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita o testemunho de Jesus, ele está dizendo. Versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós vemos que na segunda parte do versículo 22 até o versículo 30 e 36, na segunda parte de João capítulo 3, existe o diálogo dos discípulos de João Batista. Eles viram Jesus operando milagres. João Batista batizava no Rio Jordão e ele também batizava nesses lugares aqui, em Enom, junto a Salim, porque havia muitas águas. E João ainda não havia sido preso. Nós vamos ver que em um dado momento, João Batista é preso, porque ele condena Herodes. Herodes se envolveu com Herodias, que era esposa do seu irmão.
E João foi até Herodes e disse: Você não pode se envolver com a sua cunhada. Ela é esposa do seu irmão. Então ele foi colocado na prisão. Mais tarde, esse João Batista acabou perdendo a cabeça, porque a filha de Herodias um dia dançou diante de Herodes no seu aniversário. E Herodes estava embriagado e disse: Pode me pedir até metade do reino, e eu te darei. E ela foi até a sua mãe, e a sua mãe disse: Peça a cabeça de João o Batista numa bandeja de prata. Herodes ficou muito triste com isso, mas ele cumpriu a palavra porque, naquele tempo, a palavra deveria ser cumprida para que ele pudesse mostrar autoridade. Mas esses fatos estão registrados em outros capítulos da Bíblia. Voltando especificamente para esse capítulo, enquanto ele ainda não havia sido preso, os discípulos que andavam com João viram Jesus realizando aqueles sinais e maravilhas e foram falar com ele para perguntar: Mas ele está operando maravilhas e ele cresceu mais do que você agora, e ele está caminhando nas ruas e operando sinais e está com muitos seguidores. E João disse para os seus discípulos que Jesus era do céu. Ele disse, aqui no versículo 27, vamos ler novamente o texto. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João estava como que dizendo, ele recebeu tudo do céu. Por isso que ele está fazendo tudo isso. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João estava dizendo, vocês estão vindo aqui para me perguntar, mas eu nunca fui mentiroso. Eu sempre falei para vocês que eu não sou o Cristo, mas que eu era apenas o enviado adiante dele. Quem meditou conosco em João no capítulo 1, viu que nós comentamos ali, que João, quando perguntaram quem você é, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Vamos ver aqui, capítulo 1, João capítulo 1. Perguntaram para ele quem ele era. Aqui no versículo 22 e 23 do capítulo 1. Disseram-lhe, pois, disseram para João o Batista, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Versículo 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse texto está no capítulo 40, no versículo 3 do profeta Isaías. Que o profeta Isaías lançou a profecia de que Jesus viria no futuro. E ele disse que antes de Jesus vir, haveria uma voz clamando no deserto, preparando o caminho para que ele viesse. E João, quando foi questionado aqui no capítulo 1, como nós estamos vendo nos versículos 22 e 23, quando perguntaram para ele, quem é você? Ele respondeu, eu sou aquela voz que o profeta Isaías disse, a voz do que clama no deserto que veio para preparar o caminho do Senhor. Voltando para o capítulo 3 aqui, no versículo 28, João está dizendo para eles, vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. João está dizendo, Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. E ele fala, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. João estava se colocando no seu lugar, dizendo, eu sou o amigo do marido, o amigo do esposo, e eu fico contente com ele também. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. João está dizendo, agora que eu vi Jesus, eu já tenho a alegria cumprida, eu já vi o esposo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Ele está falando a respeito de Jesus. Ele veio de cima, ele é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Ele está falando dele mesmo. João, ele está dizendo, eu falo das coisas daqui, mas aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. João está dizendo, tudo que Jesus falar, ele está falando a respeito de algo que ele viu, que ele ouviu, que ele presenciou, porque ele estava no céu. E quando ele testifica a respeito das coisas do céu, ele sabe do que ele está falando. E ninguém aceita o seu testemunho. João estava dizendo o seguinte,
Ele está falando a respeito das coisas do céu, mas as pessoas escutam Jesus e elas não aceitam o que Jesus está falando. Os fariseus, quando conversavam com Jesus, falavam para ele: como que você fala dessas coisas? E muitas vezes Jesus disse para eles: porque eu estava no céu, porque eu vi as coisas do céu. Por isso que eu estou falando aquilo que eu sei. Mas os fariseus não acreditavam em Jesus. E João está falando aqui, ó. E ninguém aceita o testemunho dele. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ou seja, mas aquele que aceita o que Jesus fala a respeito dos céus, a respeito de Deus, ele confirma que Deus é verdadeiro. Confirma por quê? Porque mostra que acredita que o que Jesus falava a respeito de Deus, a respeito do céu, realmente era daquele jeito. Então, quem aceita o testemunho de Jesus, quem aceita as palavras de Jesus, reconhece que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele está dizendo que Jesus, ele é completamente cheio do Espírito Santo. Ele tem o próprio Espírito de Deus na vida dele. Ele não tem uma medida do Espírito. Quando nós falamos de cristãos que têm dons espirituais, nós vemos que alguns têm o dom de pregar, outros têm o dom de ensinar, outros têm o dom de serem apóstolos. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, Paulo fala que existem muitos ministérios. Entrando aqui em Efésios, no capítulo 4, vamos lá para o versículo 10. Vamos ver aqui, ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paulo está falando aqui a respeito de Jesus. Ele está dizendo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu para os céus para cumprir todas as coisas. Agora vejam o que ele fala no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que, nesses 3 versículos, Paulo esclarece que nós não temos todos os dons. Alguns são chamados para serem apóstolos. Os apóstolos são aqueles que realizam milagres poderosos. Outros foram chamados para serem profetas, aqueles que pregam a palavra, que falam a respeito de Deus. Os apóstolos, eles exercem o ministério mais completo. Eles operam maravilhas, eles também pregam a palavra e eles caminham em muitos lugares. Os profetas têm um ministério mais limitado. Eles pregam, anunciam a palavra. Os evangelistas anunciam mais as obras de Jesus. E outros que são pastores e doutores são aqueles que cuidam das ovelhas, cuidam da igreja, dando aconselhamento nos gabinetes e trazendo ensinamento a respeito da palavra. E Deus criou esses ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que são 5 ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando que todos os cristãos reunidos em Cristo formam um corpo, o corpo de Cristo. E esses ministérios são para edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos possam conhecer realmente Jesus e cheguem à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Voltando para João capítulo 3, João está falando a respeito de Jesus. Nós estávamos lendo aqui o versículo 34, que porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus tinha todos os Espíritos. O ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor. Todos estavam com Jesus.
E o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João está aqui esclarecendo para os seus discípulos que vieram perguntá-lo a respeito de quem ele era. E João está dizendo: eu não enganei ninguém. Eu falei que eu era apenas a voz que clama no deserto. E Jesus é tudo isso. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele completa João Batista. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qual é a ira de Deus? A ira de Deus consiste em que Deus deixa a pessoa fazendo tudo o que ela quiser, de acordo com seus próprios pensamentos, errando e errando e errando. Uma vez que a pessoa não se interessa por conhecer a Deus, por perguntar a respeito da vontade de Deus para a sua vida e diz: eu não estou preocupado com Deus, Deus diz: tudo bem, eu também não me preocupo com você, faça tudo o que você quiser. Então, a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre quem não crê no Filho. Vamos ler novamente o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porque crê no Filho, recebe o Espírito Santo, chega à estatura de varão perfeito e identifica o seu ministério. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ele não crê no Filho, ele não dá importância para Deus. Então, a ira de Deus sobre ele permanece. Deus fala: você não está preocupado, eu não vou te forçar a nada. Fique livre para fazer tudo o que você quiser. Essa é a minha ira. A minha ira é eu não falar nada, já que você não se interessa por mim e não se preocupa com a relação que eu tenho para você. Essa é a ira de Deus. Vamos encerrar esse vídeo lendo o texto de Romanos, no capítulo 1, onde Paulo explica o que acontece quando o homem fica debaixo da ira de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 a seguir, até o final desse capítulo, Paulo fala o que é a ira de Deus. Veja, Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler aqui, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, é do céu que se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus é Deus ignorar as pessoas que não aceitam a Jesus, que não dão importância a Jesus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Paulo está dizendo no versículo 19 que quando nós observamos a natureza, todas as pessoas podem ver que Deus realmente existe. Quando você olha o céu, a lua, as estrelas, a sucessão dos dias do ano, as estações do ano, você vê Deus. Então Paulo está dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou para eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está falando aqui a respeito de uma coisa que na teologia se chama revelação geral, que é Deus ele pode se revelar de duas formas, de maneira geral e de maneira especial. A revelação geral é quando você olha para as coisas da natureza e você consegue ver que existe uma lógica e que existe um Criador ali. A revelação especial é quando Deus ele aparece especificamente para uma pessoa. Então ele usa alguém para falar, olha, Deus mandou dizer isso a você. Ou Deus mostra um sonho diretamente para a própria pessoa. Isso é a revelação especial. A revelação geral é quando você olha para a natureza. E Paulo está dizendo aqui da revelação geral. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, se perderam. E o seu coração insensato se obscureceu. O coração não é sensato, de olhar as coisas da natureza e ver Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo está falando que as pessoas criaram animais usando pau, usando pedra, e começaram a adorar essas imagens criadas pelas mãos dos próprios homens, tornando Deus como algo corruptível,
sendo que Deus é invisível e é todo-poderoso. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está falando aqui das lésbicas. Versículo 27. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando no verso 27 dos homossexuais. E no versículo 28, e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, que significa tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, a ira de Deus consiste nisso. No momento em que Deus deixa de olhar para nós, nós ficamos entregues às nossas próprias paixões e essas paixões nos levam a todo tipo de pecado. E voltando para João no capítulo 3, João Batista termina o seu discurso falando que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, ele permanece com Deus, deixando ele fazer tudo o que ele quiser. É por isso que nós vemos muitas pessoas que não querem nem saber de Deus, fazendo tantas coisas erradas e sem inteligência e capacidade e conhecimento e entendimento para seguirem a Deus, porque eles não se preocupam em conhecer a Deus, então a ira de Deus permanece sobre eles.